Bom, a gente sabe que hoje em dia encontrar um lugar silencioso é uma das coisas mais difíceis que existem. Seja por causa do funkeiro que passa com o som estrondando, seja por causa do cachorro da sua vizinha que não consegue parar de latir a momento nenhum, seja por causa da sua irmã Chongs fica fazendo barulho sem necessidade nenhuma, só pra te irritar. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então bora lá! Galera, PS, bom sucesso. Bom, meu nome é João Pedro Raimundo, Sombra do Sucesso. E o meu nome... Meu nome é João Pedro Raimundo, Sombra do Sucesso. E o meu nome é Ana Luísa, Mini Sombrinha. E junto com vocês, poucas sombrinhas, a gente forma nada mais nada menos do que a Família do Sucesso! Mas, para vocês estarem fortalecendo o nosso projeto, a gente pede que vocês se inscrevam, porque a partir das pesquisas que a gente vem fazendo, a gente viu que 30% de todas as pessoas que nos acompanham não são inscritas no nosso canal. Então, isso faz com que o YouTube entenda que as pessoas que nos assistem não querem acompanhar os nossos próximos conteúdos. Se você se inscrever, vai ajudar muito, viu? Muito obrigado. Bom, e falando aqui sobre encontrar um lugar silencioso, sobre deixar os seus pensamentos começarem a falar melhor com você, a gente sabe que a gente, sempre que para, o que acontece? A gente fica com sono. Mas, e se eu te disser que isso acontece porque geralmente a gente não tem um objetivo claro do que a gente quer? Geralmente, pessoas que têm objetivos ou que têm foco, que têm algum plano por trás da sua vida, que tem algum motivo, alguma coisa que faça com que ela sempre esteja animada, tipo eu, porque a Mini Sombrinha ali tá bocejando atrás do vídeo. Tem demência? Mas quando você tem um foco e um objetivo, a partir do momento que você para ficar em silêncio, o que acontece? Você deixa a sua criatividade começar a sair. Você deixa a sua criatividade começar a falar mais alto. Quando isso começa a acontecer, você vai percebendo que parece que tudo que tinha dentro de você começa a fazer sentido. Tudo que antes você não conseguia produzir, que você achava que era impossível, tudo que você achava que só existia nas outras pessoas, começa a acontecer com você. Por quê? Porque dentro de nós, a gente tem muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Principalmente quando a gente está focado em algum plano. Sempre dá aquele friozinho na barriga em pensar naquele plano que a gente sempre lutou e que a gente ainda luta para conquistar, certo? Então quando a gente para, o nosso cérebro começa a falar mais alto e a gente começa a produzir coisas que a gente nunca imaginou que conseguiria. Então a gente precisa ter o hábito de saber o que a gente quer chegar. Vocês sabem que a gente já fez um vídeo sobre isso, ó, vou deixar no cardzinho aqui. Mas, claro que para você descobrir o segredo por trás de ficar em silêncio, você tem que deixar seu joinha. Eu sei que você esqueceu, então já vai deixando seu joinha. Se inscreva no canal, como a gente já falou, ative as notificações e bora para a próxima dica. Bom, a gente não tá acostumado a parar para ouvir os nossos pensamentos, a gente não tá acostumado a ir para lugares silenciosos. A gente geralmente associa pessoas que estão em lugares silenciosos, sozinha, quieta, no escuro, com pessoas que não batem muito bem, não. Eu tenho um probleminha. A todo momento, a gente está sendo influenciado, tanto por mídias, enfim, nem que seja no digital, como Instagram, Facebook, pelo WhatsApp, ou seja... Não, mas no YouTube eles estão aqui assistindo a gente, né? Não, mas tem coisas necessárias pra assistir, né? De vez assistir mais nós. Ou seja, pelas mídias que a gente já tá mais acostumado, por exemplo, pela televisão. Como já foi dito aqui em outro vídeo, hoje em dia o BBB tá na cena, a gente sabe que o BBB 21 tá causando muitas polêmicas, e ele só é uma prova de como a nossa sociedade é muito influenciada. A gente sabe que existem muitas pessoas que brigam muito por causa de pessoas dentro do BBB. A gente sabe que o BBB em si é uma forma de trazer várias discussões, porque junta pessoas com várias ideias, cada um com a sua personalidade, dentro de uma casa, e essas personalidades sempre estão em conflitos, e esses conflitos fazem com que a gente aqui fora comece a escolher lados. Eu sou de acordo com esse e sou contra aquele, eu gosto desse, eu não gosto daquele, eu aceito esse, eu não aceito aquele.
Então, o BBB nada mais é do que um reflexo do que acontece aqui fora. E por isso que geralmente ele consegue tanta audiência. Por isso que geralmente tantas pessoas assistem, tantas pessoas acompanham. Eu, por exemplo, eu não assisto BBB. Mas você acha que eu não sei do que está acontecendo lá dentro? Eu tô, porque quando eu entro no status do meu WhatsApp, sempre estão falando de BBB. Quando eu entro no Instagram, sempre estão fazendo meme de BBB. Quando eu entro no meu Facebook, sempre tem alguma postagem de BBB. Eu não estou suportando mais. Quando eu entro no TikTok, sempre tem alguma coisa de BBB. Estão entendendo? Então, às vezes, a gente tenta fugir disso. Eu mesmo não acompanho, não assisto episódio por episódio, mas eu sei de tudo que acontece. Eu sei que, por exemplo, ontem o Fiuk tava com os... Poxa, nossa, Fiuk, você acordou. Eu sei que ontem o Fiuk tava com os batimentos que nem tava contando lá. Mas só que eu nem vi isso. Isso apareceu depois no meu status, todo mundo postando. E vocês estão entendendo? Então, a gente tá sendo influenciado sempre, a todo momento. Mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não faz ideia que a gente tá sendo influenciado, a gente tá sendo influenciado. Então a gente precisa se tocar, a gente precisa observar desse tipo de coisa para fugir disso. A gente não quer ser influenciado, cada um precisa ter personalidade própria e cada um precisa mostrar a sua personalidade. A gente não tem que ficar se mascarando para as pessoas gostarem, a gente não tem que ficar mudando para agradar as pessoas, porque pessoas vêm e vão. As pessoas, elas não são fixas na sua vida, ninguém é fixo na sua vida. Às vezes você muda para agradar pessoas novas e perde pessoas antigas. E quando você vai ver, essas pessoas novas foram embora. E a sua mudança? Você vai ter que mudar de novo. Você nunca se encontra. Quando você não se encontra, você não consegue deixar os seus pensamentos falarem com você mesmo. Que merda, hein? Você não consegue organizar as coisas que estão na sua cabeça, porque sempre está mudando, é sempre muita mudança. A gente tem que seguir por princípios. A gente tem que seguir por um caminho que você fale o que eu faria nessa situação. Você só consegue perguntar para si mesmo o que você faria se você sabe quais são os princípios que você tem dentro de você. Caso contrário, você não vai saber, porque você vive mudando. É um fracassado. Se eu tô com a mini sombrinha, eu vou agir de uma forma para agradar ela. Se eu tô com a minha mãe, eu vou agir de outra forma para agradar ela. Se eu tô com meu pai, eu vou agir de outra forma para agradar ela. E eu? Onde que eu fico nessa parte? Como que eu vou me agradar? Você falou pra agradar ela do pai. Então a gente tem que dar uma observada nisso e buscar os nossos princípios. Isso vai ser fundamental para toda a nossa caminhada. A gente tem que focar em princípios. Então, gente, até quando a gente vai deixar os memes falarem mais alto do que os nossos pensamentos? Até quando a gente vai deixar ser influenciado por coisas, por pessoas? A gente tem que começar a dar prioridade para o silêncio, porque é no silêncio que a sua mente consegue trabalhar da melhor forma e você consegue aumentar a sua criatividade. Eu, por exemplo, no nosso canal, quando eu tava na fase de início do canal, eu tava acordando todo dia de manhã para realizar o Milagre da Manhã. Se vocês não conhecem um livro recomendadíssimo, O Milagre da Manhã, é um ótimo livro, uma ótima obra. E eu tava acordando todo dia de manhã e ele sempre indicava a gente meditar, a gente escrever um texto falando sobre o que a gente estava sentindo, a gente fazer um resumo do nosso dia para saber o que estava acontecendo e futuramente conseguir reler e sentir aquilo de novo, pensar que a gente já sentiu aquilo. E aí eu tava praticando silêncio, porque a ideia de acordar de manhã antes dos outros é justamente para pegar um momento em que tá tudo em silêncio, porque sua mente consegue trabalhar. Você consegue pensar melhor, você consegue focar no que você quer. Então, eu acordando de manhã, comecei a praticar muito silêncio, muito mesmo. E aí eu comecei a ter várias ideias, tanto pelo nome do canal, de ser PS Rumo ao Sucesso, tanto o desenho do canal, que eu fui colocando uma coisa, depois outra, fui acrescentando, fui evoluindo, tanto pelo o que eu ia falar, tanto como que eu ia fazer, até chegar aqui onde a gente está hoje, sabe? Então tudo isso foi a partir do silêncio, tudo isso foi a partir de eu escutar os pensamentos que tinham dentro de mim. Eu nunca imaginei que eu ia ter o meu canal. Eu sabia que eu queria, mas eu não sabia que eu ia colocar em prática. Eu sempre tive muito medo. Cagão, sem exceção. Eu sempre fui muito perfeccionista. A mini sombrinha sabe, aí, mini sombrinha. Verdade. Sempre tudo tinha que ser perfeito pra mim, sempre tudo tinha que estar... Nossa, isso era muito irritante, gente. Mini sombrinha.
Então, gente, para sermos pessoas melhores, a gente precisa praticar mais isso, precisa ficar um pouco mais em silêncio e colocar os nossos sonhos sempre como prioridade, saber os nossos princípios e ir atrás disso. Bom, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu acho que vocês viram o cenário novo, né? E a gente está sempre tentando dar um passo a mais, cada vez mais, sempre indo para onde? Pro sucesso. Então, já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal, a mini sombrinha vai completar. E compartilhe com toda a sua família. Já ativa os sininhos também. Na próxima sexta vai ter novos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e sempre um sucesso. Tchau!